Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, estamos no ar, mais um Cuidando de Você. Estamos aqui com informação para cuidar de você, saúde, bem-estar e qualidade de vida, de segunda a sexta, 18h30. E nós temos as reprises para você que não consegue, não tem tempo ou não consegue alcançar o horário de 18h30. Nós temos as nossas reprises, segunda, terça e quarta, 12h10, logo após o programa Júlia Velar. E também temos a qualquer hora à sua disposição a nossa plataforma, o nosso canal do YouTube da TV Rio Doce. Vai lá, assiste nossos programas, vai lá TV Rio Doce, vai em playlists, tem lá Cuidando de Você, tem todos os programas que nós já tivemos aqui, todos os profissionais que já passaram por aqui, diversos temas, centenas de temas já abordamos aqui, você vai poder assistir todos, que certamente você vai absorver muito conhecimento na área da saúde. E, por favor, compartilhe. Eu falo sempre, compartilhe sem moderação, porque são informações úteis para a sua para a saúde de quem você gosta, né? Em termos de compartilhar tanta coisa que não se deve ser compartilhada, por que não compartilhar algo interessante e importante para a saúde e bem-estar das pessoas? Hoje nós vamos tratar de um tema muito sensível, até chega a ser tabu falar sobre esse tema, né? Quando a gente fala da palavra em si já assusta, mas é importante a gente falar. E quando a gente vai segmentar ainda mais, aprofundar ainda mais sobre essa temática, ela ainda causa mais sensibilidade. Vamos falar sobre câncer hoje, mas numa particularidade, câncer infantil. Essa é a temática, o tema de hoje do programa Cuidando de Você. No dia 23 de novembro, fala-se bastante, abre-se uma pauta muito interessante para discutir uma temática, um dia especial voltado para chamar a atenção sobre os cuidados e falar sobre o câncer infanto-juvenil. E no programa de hoje estamos aqui com a especialista, a oncopediatra, doutora Paula Araújo. Doutora Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco na TV Rio Doce, Cuidando de Você. Eu que agradeço o convite. Pois é, quando a gente fala de câncer infantil, a gente logo acende aquele alerta, nós leigos, né? Mas há essa diferenciação, há essa separação, há alguma especificação para poder ter essa terminologia, câncer adulto e câncer infantil? Ou seja, crianças e adolescentes têm tipos de diferença de câncer em relação aos adultos? Tem sim, tá? Essa terminologia e essa diferenciação é feita, inclusive porque o tipo de câncer é diferente, o tipo de tratamento às vezes é diferente e o tipo de profissional que acaba atendendo é um profissional que é voltado para o público pediátrico mesmo, para o público infantil, né? Infanto-juvenil, vamos dizer assim. O câncer infantil, ele tem mais a conotação de ter associação com mutações ao acaso, né? Muito menos fatores de exposição, como no adulto, né? O adulto às vezes tem o tabaco, às vezes tem alguma fonte de trabalho que pode ser causa, né, do câncer. A criança não, as mutações acontecem aleatoriamente, propriamente ao acaso. E as células normalmente são células muito imaturas, né? São células ainda que estão no desenvolvimento, então que não tem uma maturidade, não tem um desenvolvimento em si, né? O câncer infantil, então, ele é próprio, ele é tecnicamente diferente do adulto, tanto a ser tratado, tanto para ser conduzido e depois para ser acompanhado. O fator de ser câncer, né, ou seja, o tipo, né, da doença em si, o câncer é semelhante ao mesmo do adulto, né? Ou seja, a multiplicação desordenada de células, esse mesmo conceito, não é? É o mesmo conceito. Só que a causalidade, né, o fator é diferente. Você disse aí, você citou muito bem. A questão do adulto, né, a questão de ambiente, de meio de vida, de comportamento, é que influencia. Por exemplo, o tabaco, o cigarro, né, a questão da exposição prolongada na vida ao sol, câncer de pele. Exato. A questão do envelhecimento, o homem, por exemplo, a próstata, né, e a questão da mulher, a questão, né, do ovário, e por aí vai, né? Na criança é uma questão mais genética, Exato. É uma questão voltada mais para a questão do sangue, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, por isso, essa diferenciação na questão de fatores. Já entrando na questão dos mais comuns em relação a esse público, né, que é o infanto-juvenil, então, quando a gente fala de infanto-juvenil, a gente fala de um público bem pequeno, né, bem no início da vida, até ali na pré-adolescência e até na adolescência. Quais os tipos de câncer mais comuns?
O câncer mais comum da infância é a leucemia, né? Ele é o disparado o câncer mais comum da infância, seguido pelos linfomas, né? Que são também cânceres dos tecidos linfáticos e seguidos até pela sequência pelos tumores de sistema nervoso central. Os tumores de sistema nervoso central, a gente fala que são os tumores sólidos, né? Os tumores, como diz, palpáveis, mais comuns da infância e responsáveis por muitas mortes ainda, né? Hoje a gente já tem difundido os sinais, os sintomas, a gente consegue informar bem os pais, as famílias, mas ainda tem um atraso no diagnóstico que ainda leva a muitas mortes. Pois é, leucemia e linfoma são nomes, né, mais desconhecidos, né, mas você disse esses sintomas que tumores, né, a tumoração, né, e há alguns que a gente vem tomando conhecimento ao longo do tempo, né, pela difusão mesmo das redes sociais e programas como o Cuidando de Você que vem jogando luz. Né, por exemplo, né, a gente viu a questão do filho de um apresentador de televisão, uma criança, né, que um tumor, né, que foi percebido do olho, né, de uma filmagem que foi feita, de uma foto que foi feita. Esse tipo de tumor, poderia falar um pouquinho particularmente em relação ao olho? Fala sim. Os tumores oculares, né, a gente tem essa representação do retinoblastoma, né? Nós temos até uma campanha, a gente fez o 3º ano da campanha aqui em Governador Valadares, para alertar sobre os sinais e sintomas. O retinoblastoma, que é o câncer da retina, ele é um tumor comum até os 5 primeiros anos de vida, ou seja, naquelas crianças bem pequenas, né? E um modo da gente rastrear ou da família se atentar para ele é a questão da percepção do reflexo branco no olho com o flash da própria máquina ou do próprio celular, né? Perceber que tem esse reflexo, que é aquele reflexo semelhante ao olho de gato, tá? A gente espera que durante a foto, durante o flash, a gente não veja reflexo branco, a gente veja um reflexo avermelhado. Inclusive, o teste do olhinho é um teste que a gente faz lá na maternidade, nos recém-nascidos, por esse público ser um público tão pequeno, para a gente avaliar se tem o risco de ter essa que a gente chama de opacidade, né, desse reflexo branco no olhinho e poder detectar o mais rápido possível o retinoblastoma, tá? Que é esse câncer de retina, câncer ocular. O teste do olhinho, ele é para essa detecção precoce? Ou Ele não é especificamente? não é especificamente, não é definitivo para isso, né? Avaliação do oftalmologista com fundo de olho vai definir se é um retinoblastoma, né? Direcionar para o diagnóstico. Outras doenças podem ter esse mesmo reflexo branco, mas a gente fala que o retinoblastoma é o mais grave e que até que se prove o contrário, a gente tem que perceber esse reflexo branco, entender que pode ser grave, que pode ter gravidade e levar para a avaliação do oftalmologista, do especialista, o mais rápido possível. Então, até que se prove o contrário, a gente vai tratar como se fosse um retinoblastoma, sim. Pois é, uma doença logo no início, até os 5 anos de idade, é bem comum. Exato. Se tornou, ganhou notoriedade pelo filho do Thiago Leifert, me lembrei do nome, inclusive me encampou uma campanha muito interessante e ele usando todo o seu conhecimento, a sua fama, né, ele ajudou bastante e ajuda bastante nessa campanha de divulgação, isso é muito importante. Né? Mas é comum esse tipo de doença? É comum, sim. Não é o tumor mais comum da infância, Sim. né? A gente falou que a leucemia de tumor líquido é o mais comum, os tumores de sistema nervoso central são o segundo mais comum da infância, mas o retinoblastoma é, sim, o tumor ocular é um tumor frequente, sim, que a gente tem que estar alerta, né? A gente tem outras representações, como os tumores ósseos que podem ocorrer, um exemplo é o osteosarcoma, né? A gente tem também tumores de músculos, né? Os raptomiosarcomas, também temos tumores intraabdominais, que a gente pode ter também a representação de tumores no rim, por exemplo, o tumor de Wilms. Então, a gente tem outras representações de tumores típicos em outros sistemas, mas sempre as leucemias seguidas de tumores de sistema linfático, os linfomas, e os tumores de sistema nervoso central como mais comuns, né? Lembrando que a gente sempre fala que
o olhar dos pais para a sua criança, a percepção de que algo está errado ou que algo está persistindo, algum sintoma que está progredindo também, ele deve ser investigado, né? Os pais conhecem as crianças melhores do que a gente mesmo, eles convivem com elas todos os dias e conseguem perceber alterações, né, mudanças. Então, por que eu venho falar isso? Porque o diagnóstico precoce hoje, ele traz altas taxas de cura. As taxas de cura estão ali hoje em torno de 80%, né, se o diagnóstico for precoce. Então, isso é muito bom, né? A gente consegue tratar, trazer sobrevida, trazer qualidade de vida para as crianças e para as famílias. E até o olhar também do próprio profissional pediatra, né? Não do oncopediatra, do próprio profissional pediatra, porque às vezes crianças dessa faixa etária bem inicial, realmente elas, né, não raramente ficam doentezinhas, né? Tem uma febrezinha recorrente, né? Às vezes tem algum problema que sempre estão necessidade de procurar um médico, ir no pronto atendimento, aos resfriados recorrentes, problemas respiratórios. Então, sempre os pais têm que estar indo até o médico, né? Então, às vezes, há muito costume de ter essas doenças e não se foca em particularidades, não se Exato, atenta a particularidades. Então, exato. essa atenção a essas crianças, né, elas têm que ser sempre, não só no comum, né? Tem que ampliar esse olhar, não é? Exato. E o olhar para a criança, ela tem que ser um olhar crítico, um olhar sensível e um olhar muito cuidadoso, né? Que é igual ao olhar da criança, né? Que é um olhar curioso e cuidadoso também. A percepção de sinais e sintomas, às vezes que se assemelham com quadros virais, quadros de adoecimento comuns mesmo, como gripe, uma febre, né? Uma dor de cabeça, vômito, às vezes um mal-estar, a percepção, por exemplo, de aumento do abdômen, né? Ou uma criança que às vezes não tem um estrabismo, né? Que não tem um olhinho que faz uma divergência do olhar e passa a ter, e sinais que persistem e que progridem, ou seja, tem aquele sinal que às vezes confunde com um quadro gripal, uma febre, uma dor, um mal-estar, mas isso está durando, persistindo, né? Durando por semanas, ou não tem melhora e às vezes até progride ou associa com outros sintomas, deve ser investigado mais precoce. E o pediatra que dá assistência para essa criança, ele tem condição de ter essa primeira percepção. Pois é, e os pais devem sempre, né, ser esses primeiros, né, a estar atentos e até cobrar, né, pedir, né, uma atenção maior, pedir mais exames e relatar realmente, olha, doutor, já está persistindo, já estive aqui outras vezes, não estive aqui no consultório, mas estive no pronto atendimento, relatar, né, qualquer intercorrência e, né, progressão e continuidade de problemas, né. Estamos recebendo hoje aqui a oncopediatra Paula Araújo, que é da Oncoleste. Ela e o marido dela são os únicos oncopediatras aqui da nossa macro-região, aqui do Vale do Rio Doce. Ela está nos ajudando a entender, né, no primeiro bloco, a diferenciação, os tipos mais comuns de câncer infantil, os próprios fatores, né, de início da gênese da doença, de fatores de surgimento da doença são diferentes em relação aos adultos, né? E agora a gente vai continuar a falar sobre essa questão, principalmente que diferencia em relação aos adultos, primeiro em relação à constatação. Doutora, quando a criança chega até você, por exemplo, a oncopediatra, né, com uma suspeita de uma doença oncológica, né, de um câncer, ela chega encaminhada por quem? Ela chega diretamente levada pelo pai, pela mãe, ou ela chega encaminhada por um profissional médico? Como é que chega essa criança? Habitualmente, ele chega encaminhado pelo profissional médico que atendeu essa criança no local de origem, né? Ou na cidade de origem, ou no bairro de origem, né? E trazendo uma suspeição. O que a gente fala que é uma suspeição, né? Uma febre que não passa, uma perda de peso sem justificativa, uma dor de cabeça que às vezes vem acompanhada com vômitos, aumento, né, inchaços sem explicação, hematomas sem explicação, sangramentos sem explicação, né, sem ter uma causa específica, excluindo às vezes outras infecções virais ou bacterianas que poderiam ser confundidas, né? Uma criança que às vezes
para de ter uma habilidade, às vezes para de andar direito, começa a vomitar, a cair, né? Um suor noturno intenso, que a gente fala que molha a roupa de cama, né? Não é só um suor que nós baladarenses Sim, estamos sim. habituados, né? É um suor que você tem que no meio da noite trocar a criança toda. Perda de peso inexplicável, né? A criança às vezes está ali gordinha, né? Assim, Sim. bochechudinha, eutrófica, que a gente fala, né? Que é o perfil da criança mesmo. E aí, sem explicação, parece com aquele aspecto mais emagrecido, né? Mas a gente fala, às vezes, até consumido. Então, esses são sinais que devem ser observados pelo pediatra que acompanha ela com frequência e pelos próprios pais. Mas, habitualmente, ela vem encaminhada com o olhar de um outro profissional da saúde. Então, essa criança, quando chega até você, quais são os primeiros passos para saber realmente se trata de algo, de alguma doença que não seja o câncer ou que, infelizmente, se trata de uma doença oncológica? O mais importante é você fazer uma entrevista, colher todos os dados, todas as informações detalhadas, né? Utilizar do tempo mesmo para entender qual que é o percurso que essa criança passou, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas, um exame físico bem detalhado, tentando perceber quais alterações, né, o profissional médico consegue perceber já logo ali durante a consulta, e aí a gente vai necessitar de exames complementares. Então, a gente vai precisar de exame de sangue, exames de imagem, como tomografia, ultrassonografia. E, em alguns casos, a gente vai precisar também de fazer biópsia, né? Então, a gente vai precisar, por exemplo, da avaliação de um cirurgião para ver a possibilidade de biopsiar alguns tumores, né? Essa biópsia é retirada de um material, né, Um do tecido. fragmento, né, do tecido para ser analisado em laboratório para avaliar que tipo de célula que é aquela ali e se tem características de malignidade, né, de ser câncer. Inclusive, se for um resultado positivo, até é determinante para saber o tipo de estratégia para o tratamento, né? Exatamente. Então, determinando, fazendo o diagnóstico, nós conseguimos traçar qual vai ser o planejamento, qual que vai ser a programação para tratar aquela criança, né? E considerando que se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue rastrear essa criança, né, com os exames complementares e começar o tratamento o mais breve possível, eu consigo também trazer benefícios para essa criança, taxas, além das taxas de cura, qualidade de vida para ela e para a família dela, E né? essa realidade de diagnóstico precoce, ela tem melhorado com o Com tempo? certeza tem melhorado e isso tem impactado nos números, Sim. né? A gente consegue fazer mais diagnósticos antes que essa criança venha, infelizmente, a óbito, né? A gente consegue definir mais. Hoje a gente tem mais acesso a exames, a gente tem acesso à tecnologia que nos permite diagnósticos cada vez mais precisos para que a gente possa definitivamente tratar essa criança com o melhor recurso que a gente tem, né? Hoje os tratamentos, os protocolos, eles são baseados em estudos internacionais, né? Então, o mesmo tratamento que a gente faz aqui no Brasil, ele também é proposto no exterior, né? A gente usa praticamente as mesmas medicações, utiliza-se dos mesmos exames, inclusive para acompanhar a evolução, para acompanhar a resposta ao tratamento. Então, hoje a gente já tem muito embasamento para tratar e também tem muita tecnologia associada. E o índice de câncer infantil no Brasil, ele é alto? Ainda é alto, né? E é um índice que é mundialmente alto, né? Muito menor, claro, do que a população adulta, Sim. né? Mas a gente tem taxas aí crescentes porque a gente consegue fazer diagnóstico precoce. E Né? já que temos dois especialistas, referência em oncopediatria aqui em nossa cidade, Governador Valadares, então vamos buscar números aqui da nossa macro-região. Em relação à nossa região aqui,
Números. Nossos números, eles giram em torno de 40 diagnósticos por ano, tá? O que a gente pode dizer que são números baixos, Não, médios, são altos? números relativamente altos, só daqui, eu estou falando só de Governador Valadares, sem falar da nossa macro inteira. Sim. Se a gente for associar os números da nossa macro inteira, a gente consegue ter valores muito próximos até as grandes cidades do nosso estado, como Betim, como Uberaba, né, que são centros metropolitanos. São entre as 5 maiores cidades É. do estado, né? Isso porque estamos tendo que mais diagnóstico ou realmente que o índice é O índice elevado? aqui é relativamente alto, mas a nossa população, a gente tem um número populacional também alto, Sim. né? Nossa região é muito populosa, a gente tem cerca de 1 milhão, né, de habitantes na nossa macro. E Valadares é uma referência, né? É a grande referência, né? Mas o tratamento é feito aqui em Valadares? Não, o nosso tratamento para oncologia pediátrica não é feito em Governador Valadares. Nós não temos pactuação aqui pelo SUS. Pelo plano de saúde, a gente consegue perfeitamente tratar aqui e temos todos os recursos para tratar de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia. Mas a gente não tem essa pactuação aqui no SUS. A nossa pactuação é em Muriaé, que fica a quase 300 quilômetros daqui, né? Então essas famílias têm que se deslocar, as mães deixam os outros filhos, né? Deixam a família e até o emprego para poder levar o filho que adoeceu para tratar. Meu Então, o Deus, deslocamento é grande. que revelação aqui terrível, né? Olha, nós temos aqui dois centros de referência em oncologia aqui no interior de Minas, né? Que é a Oncoleste, né? E a NEL, né? Para tratamento de adultos, e a Oncoleste, no caso, tratamento infantil, mas para convênios, para particular, e o SUS não tem aqui, em Governador Valadares, que é referência de uma macro-região enorme, não tem aqui um tratamento público, não tem um tratamento para crianças e adolescentes pelo SUS. Tem que ser levado para Muriaé, e aí causa todo um problema. A doença em si já é uma carga muito grande para a criança, para o adolescente e para a família. Agora, imagina ter que se locomover até uma cidade tão distante. Imagina só, deixar a família, deixar toda a estrutura familiar, né, um lugar diferente, um local diferente, todo impacto, né, nessa família. Então, cobrar nossas autoridades, nossos representantes, né, vereadores, prefeitos, cobrar o nosso representante na Assembleia Legislativa, no Senado, na Câmara dos Deputados, para que possa trazer a oncopediatria pelo SUS referência aqui para Governador Valadares. Nós temos necessidade, olha os números, os índices que a doutora trouxe aqui, e temos estrutura, infraestrutura para isso. Então, nós está aqui feito esse alerta e vamos fazer essa cobrança. Doutora, olha, nosso tempo, ele para uns é muito, para outros assuntos é um tempo pequeno. Nosso tempo já passou, há muito que se falar ainda, mas eu posso propor uma parte 2 dessa entrevista? Claro, claro que sim, será um prazer. Doutora Paula Araújo, oncopediatra da Oncoleste, nós estaremos trazendo aqui em outro momento, parte 2 das entrevistas sobre a oncopediatria, sobre câncer infantil. Nós já estamos aqui no ar fazendo esse convite. Ela volta aqui para a gente continuar falando sobre esse assunto, mas a grande base foi feita aqui. Esse alerta também foi feito aqui no final. Gostaria de agradecer imensamente e já está feito o convite e gostaria que em breve você retorne com o nosso programa, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade e trago o alerta, né, para as famílias, percebendo sinais e sintomas que persistem e progridem. Vocês que conhecem seus filhos melhor do que qualquer outra pessoa, levar ao profissional, ao pediatra, ao profissional médico, para avaliação o mais precoce possível. Pais, mães, família como um todo, professores, pediatras, profissionais de saúde, fiquem atentos a este alerta, né? Vamos evitar e, quem sabe, aí trazer um diagnóstico mais precoce para a gente alcançar índices de cura ainda maiores. Muito obrigado pela sua audiência. Continue na programação da TV Rio Doce. Até o próximo, cuidando de você.